Pessoal, iniciando aqui mais um podcast Café Quente. Antes de mais nada, agradecer a todos que nos acompanham, que interagem nas redes sociais. Pedir para quem não nos segue, que nos siga. No Instagram é bem facinho, é @Rogério Cafeteira. E no nosso canal do YouTube é Café Quente Podcast. Então se inscreva lá, dê o seu joinha, acione o sininho, que isso é importante para a gente. A nossa convidada de hoje já foi minha colega de assembleia, é jornalista, 2 vezes deputada estadual, deputada federal, hoje é senadora. E é um prazer muito grande estar aqui. Eu convido ela faz tempo. E outro dia eu tive até um ato de ciúme público com ela, porque ela foi em outro podcast antes de vir no meu. Seja muito bem-vinda aqui, minha amiga Elisiane Gama. É um grande prazer ter você aqui comigo. Rogério, uma honra enorme estar com você, tá? Eu já começo te parabenizando. Eu falava isso agora com você em off, né? Sobre o seu podcast. Eu acho que hoje a internet no Brasil evoluiu muito, as redes sociais, elas fazem parte, não é, da sociedade mundial, não só brasileira. Mas eu vejo que aqui no Maranhão, até pelas dificuldades estruturais que ainda temos, né, muito fortes, a questão do podcast especialmente, eu acho que você trouxe um divisor de águas muito importante. Acho que o seu podcast teve e tem, né, uma prevalência muito grande pela sua competência, não é? Pelos convidados que você traz aqui no programa, e realmente você dá uma grande contribuição para o Maranhão. E é uma honra estar com você. Como você diz, nós somos colegas de parlamento, né? E como colegas de parlamento, a gente acabou criando uma amizade, né? Criando uma relação muito boa. Naquele momento, politicamente, a gente era de blocos políticos diferentes, mas eu acho que a grande essência da vida é você, na política, fazer a oposição, fazer o debate com responsabilidade, discutindo o mérito, mas jamais sem invadir o pessoal. Eu acho que isso você deixa pontes para a vida, né? Porque a política passa, a vida fica, e você fica com as boas amizades. É o seu caso especificamente, que é um amigo meu muito querido. Eu quero te pedir só que a minha assessora atenda o telefone, que é minha filha. E eu até atrasei um pouquinho hoje, porque casou muito jovem, né? E hoje o marido, acho que ele deve estar com alguma virose, e ela está meio que apavorada. Então, a ligação dela realmente eu atendo rapidamente, né? Então, assim... Filho, Elisiane, é sempre prioridade. Para sempre. E tem uma segunda situação que eu atendo sempre a ligação das duas, porque as duas têm alergia, tanto a Lídia quanto a Cibele. E a alergia é muito forte, né? Então, quando elas me ligam, eu posso estar, como estou com você, numa entrevista, eu peço para a assessoria atender, para saber se é algo realmente muito grave, para a gente correr e atender. E esse é o papel da mãe, né? Na verdade, com todo respeito a você e aos pais, mas as mães não abrem mão em nenhuma situação de dar atendimento, muito embora estejam casadas, né? Então, esse é um papel que a gente tem de forma cotidiana. É verdade, eu brinco com a mãe que, assim, quando eu fui deputado, enquanto eu fui deputado e secretário, Elisiane, eu ia... Isso eu sentia, e hoje eu me permito mais, né? E faço questão de, por exemplo, eu levei pouquíssimas vezes meus filhos na escola. Eu busquei pouquíssimas vezes meus filhos na escola. E isso aí parece que não tem importância, mas tem. Tem. Né? E tudo tem um preço na vida, mas a convivência com a família é muito importante. Eu não tenho dúvida nenhuma que em 99% dos casos, a mãe a mãe é muito mais presente. E a mulher tem uma capacidade que a gente não tem. Eu tenho uns amigos que os dois são promotores. A mulher tem a mesma função do homem, só que ela consegue fazer o mesmo trabalho que ele faz, porque os dois são promotores. Exato. E ela consegue ainda buscar filho na escola, levar para a escola, administrar a casa, e a gente não tem essa capacidade, é impressionante. Exato. E Elisiane, eu queria te fazer um agradecimento, porque eu até cheguei, pessoal, a fazer um vídeo falando do adiamento, porque a Elisiane está com problema de família, de saúde na família, mas mesmo assim ela fez questão de vir, a gente atrasou um pouquinho, mas eu queria te agradecer muito a tua deferência. Mas eu acho que você fala uma coisa muito importante sobre, inclusive, buscar os filhos na escola. Quando eu separei do pai das minhas filhas, elas tinham 5 e 6 anos de idade, né? Então elas eram muito pequenas.
E o meu acordo principal com ele, né, nem foi um acordo, enfim, do ponto de vista de pensão de filhos, que é muito importante, para além da questão financeira, demonstra a preocupação do pai com o filho, né? Na época, eu, parlamentar e tal, eu até cheguei a falar isso para o advogado, olha, não precisa a questão da pensão. E ele me fez essa advertência, não, Elisiane, ele tem que ajudar financeiramente, nas condições dele econômicas, mas ele tem que dar a contribuição para as filhas saberem no futuro da contribuição que ele deu na vida delas. Isso é muito importante. Mas uma das coisas que eu coloquei de forma fundamental, digo, olha, você vai buscar as crianças na escola e você vai levar as crianças na escola todos os dias. Ele, mas eu não tenho como. Você tem como sim. Você vai buscar e você vai levar. E foi um debate, e a gente acabou chegando nesse entendimento, tanto que as meninas cresceram sem sentir a ausência do pai, porque elas olhavam ele todos os dias. E, de fato, eu nunca abri mão disso, Rogério, você lembra? E você lembra muito bem isso na sua vida. Eu também, como parlamentar, eu ia na escola buscar, eu ia na escola deixar, eu fazia isso de forma cotidiana. Na separação eu dei essa missão exatamente para manter um vínculo. Mas elas lembram disso, elas lembram de eu chegar na escola e o microfone chamando o nome, esse tipo de coisa, né? Então, isso fica na cabeça das crianças. E para a gente que é mulher, é desafiador. Se você vê, por exemplo, hoje a representação política brasileira, a participação feminina é minoritária. E é minoritária por quê? Porque a mãe não abre mão dos filhos, a mãe não abre mão da casa. Né? Eu acabei de atender uma ligação da minha filha. Então é isso. Eu tenho uma colega que diz, Elisiane, eu espero a segunda ligação, porque eu tenho um acordo com eles. Eles vão me ligar a segunda vez, foi muito importante. Então, na primeira, se eu não atendi, a segunda eu atendo porque é algo importante. Então, é isso. Você tem filhos para cuidar, você tem casa para cuidar porque você gosta disso. Se você chegar na minha casa, por exemplo, eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de arrumar o meu quarto, arrumar o quarto das meninas. Então, isso faz parte da vida da gente, né? Aí, o que isso é materializado na representação brasileira? Você tem, por exemplo, o judiciário brasileiro. Quando você entra no judiciário, você entra por mérito, porque você tem um concurso público que você participa. Aí lá, em média, a participação é 48% mulheres, 52% homens, ou às vezes 52% mulheres ou 42% homens. Você vai na universidade, você tem mais mulheres na universidade do que homens, né? Mas quando você vai nos órgãos de cúpula do judiciário, a presença da mulher vai para 15%. Ou seja, para ela chegar a ocupar um cargo estratégico dentro da magistratura, ela passa por uma série de etapas de preconceito, de exclusão, de falta de condições para isso. Porque, às vezes, olha, ela para poder progredir, ela vai ter que ir para uma comarca longe de onde ela está com os filhos. Ela fala, ai, meu Deus do céu, mas eu queria ir para lá, como é que eu vou fazer com os meus filhos? E, às vezes, olha, mas eu tenho filho pequeno, coloque a comarca mais próxima. Não tem que ir para daqui a 1.000 quilômetros. Aí ela diz, não, eu prefiro às vezes, não consigo abrir mão desse momento com meus filhos. Então, essa é a diferença. Por quê? Porque a sociedade brasileira e os espaços de poder no Brasil foram construídos para uma sociedade masculina, para uma sociedade machista. Essa é a grande verdade. A política foi construída nessas condições, né? E aí esses órgãos de cúpula, eles também obedecem a esse mesmo critério. Você precisa olhar para os filhos, você tem que vir para cá. Aí vai lá o homem que aceita qualquer desafio, passa 15, 20 dias, às vezes, sem olhar os filhos, e isso não altera muito a vida dele. Então, é muito complicado para a gente, enquanto mulher, ocupar os espaços de poder exatamente por isso, porque você tem que suplantar as dificuldades da exclusão, da falta de apoio e da falta de condições mínimas de você, na verdade, trabalhar com dignidade sem abrir mão daquilo que é muito caro para você, que é a família, né? Eu tenho esse... que a gente ia começar a política, mas começamos a falar de família, que é importante. Mas eu tenho uma preocupação muito grande hoje de ser muito participativo, estar muito com meus filhos. Porque eu tenho muitas lembranças da minha infância. Isso. E meu pai era maravilhoso, mas na minha infância, meu tio e meu avô, o cafeteiro, eram muito mais presentes. Uhum. Então, minha lembrança de infância não era com meu pai, que foi maravilhoso comigo. Mas nessa época, quem era presente, que isso acho que marca a gente para sempre, foi a minha infância. E mandar um recado para as pessoas, a senadora também é separada, eu também sou separado. As pessoas têm que entender o seguinte, principalmente quando tem filho, ou melhor, quando tem filho. Quando não tem, separou, cada um segue sua vida. Segue sua vida. Filhos são um vínculo para sempre.
Então Isso. você se separa da esposa ou do marido, mas você nunca se separa dos filhos. Isso. Então, e tem muitos homens que parece que quando se separam da esposa, Isso. esquecem que tem Tem os filhos e se separam deles também. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Os traumas isso... são grandes e que ficam para a vida. São. Elisiane, mas vamos agora para a política. Já falamos aqui de família. Elisiane, eu queria para tu contar para a gente um pouquinho da tua história. Tá. Porque eu sei que tu é do interior. Nasci em Araguanã. Araguanã. E tu não é tu é de uma família humilde. Aí eu queria para tu contar um pouquinho, antes para a gente começar, um pouquinho da tua trajetória. Rogério, eu sempre digo, Rogério, que eu sou fruto da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da sorte divina, né? Porque alguém que teve as condições de vida que eu tive para chegar aonde eu cheguei é algo muito anormal, não é comum, na verdade. Eu nasci na cidade de Araguanã, né? Araguanã ali perto de Zedoca. Na época, Araguanã era um povoado de Monção, né? Tanto que o meu documento consta Monção. E eu nasci em Araguanã e vivi lá os primeiros anos de vida. Meu pai foi pastor. E como pastor, o pastor da Assembleia de Deus especialmente, eles mudam muito de cidades, né? Então vão abrir novas igrejas e tal. Então, a partir do perfil desse pastor, você vai para um determinado lugar. E aí de lá nós fomos morar em São Bernardo, né? Lá no Baixo Parnaíba. Sim. E depois de São Bernardo, o papai veio para Pio XII, né? Onde nós, na verdade, antes de Pio XII, ele veio para Icatu, aqui na região cidade do meu pai. Exato, é verdade. Veio para Icatu, onde o papai morou lá 14 anos, né? E depois ele foi para Pio XII. E depois de Pio XII, meu pai veio para Rosário, onde ele está até hoje, né? Essa, na verdade, foi a nossa caminhada, que foi de igreja, abrindo congregação e tal. Minha mãe, como uma mulher também muito auxiliadora e companheira, né, dirigindo grupos de oração. Então, essa, de fato, foi a nossa trajetória. E quando eu estava em Catu, eu disse para o meu pai que eu queria ser jornalista, né? E meu pai disse, minha filha, não tem como você ser jornalista. Aqui a gente não tem nem segundo grau, direito e tal. Falei, pai, eu quero ir para São Luís, eu vou estudar. E aí meu pai, então, teve a missão, porque eu sempre fui muito focada, eu acho que a questão do foco na minha vida é algo muito forte, né, que me fez chegar também até aqui, uma característica que Deus me deu. E aí ele, então, procurou tios, eu fui morar na casa de uns tios meus e vim para São Luís com 13 anos, né? Fiz faculdade, entrei na universidade aos 18 anos, estudei jornalismo na Universidade Federal do Maranhão, e como jornalismo na universidade, dentro do curso de jornalismo, eu comecei a desenvolver um projeto com o professor Lindon, né? Que é uma pessoa muito querida, um carioca, se não me foge a memória, o paulista, mas parece-me que ele é carioca, e ele desenvolveu na universidade um projeto que é o projeto do Movimento Evangélico Progressista, que é o MEP, que foi um movimento originário do PPS, do Cidadania, hoje PPS antigo, comandado pelo pastor Ariovaldo Ramos. Ariovaldo Ramos é um pastor hoje, inclusive, que ajudou muito no plano de governo na área cristã religiosa do atual presidente Lula, né, que eu tive a honra de conhecer depois. Mas na universidade a gente desenvolveu esse projeto. O que é o MEP? O MEP é um movimento onde você trata a questão religiosa como um instrumento também de fazer atividades sociais. Você pega lá no livro de Tiago, quando ele fala que a fé sem as obras é vã. Então, você tem que trabalhar um processo, uma atividade de ação social dentro da igreja para você fazer valer a sua fé em Deus, né? A sua fé em Cristo. Então, nessa perspectiva, o que é? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, mas eu tenho que me lembrar que dentro da igreja tem pessoas que precisam de comida, precisam de alimentação, precisam de proteção, precisam de auxílio, precisam de uma série de situações. Então, para essa fé ser plena, você precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E foi nessa perspectiva que nós trabalhamos na universidade. E da universidade começou a todo um debate sobre isso. Foi quando eu fui para o rádio, na Rádio Esperança. E na Rádio Esperança eu desenvolvi um projeto, um programa de rádio chamado A Hora do Debate, onde eu fazia basicamente o que você faz aqui no rádio, aqui na internet, que era um debate sobre temas diferentes, mas debate mesmo. Por exemplo, Você Nunca Mentiu? E aí eu trazia pastores
de um lado e trazia pastores também do outro lado. Então era um debate sobre a questão da fé, mas quem nunca mentiu? Eu lembro que o tema desse debate foi: quem nunca mentiu que atire a primeira pedra. Eu falei: pastor, você nunca mentiu? Aí ele: eu já menti. Pastor, mas você já mentiu por quê? Então ficava aquela coisa bem legal, né? Não, mas Deus já mentiu. Gostei desse. Eu acho que você pode fazer isso aqui no seu programa. Eu gostei desse. Isso. E aí ele dizia: não, mas é que eu sou frágil. Então ele ia explicar a limitação humana, né, e o condicionamento de que ninguém é perfeito. Então, assim, um debate realmente muito legal. E aí eu ia para outros temas, mais temas evangélicos. Eu me lembro, como aqui a gente tem um pouco de tempo para conversar, então eu vou falar um pouquinho mais. Pode falar o tempo que quiser. Eu lembro de um programa que eu fiz sobre aonde o evangélico deveria trabalhar. E aí eu trouxe para o programa uma jovem que trabalhava, por exemplo, num motel. E ela era evangélica. E ela foi contar a situação. E, ao mesmo tempo, no final, ela começou a dizer o quanto ela, naquele ambiente ali, que geralmente é um ambiente, né, que há um espaço muito propício, por exemplo, para adultério, para traição, ela falava ali o quanto ela deixava para as pessoas que chegavam lá um panfletinho, né, um folhetinho sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre família, sobre unidade, sobre respeito. E ela contou que, por vezes, as pessoas pegavam e choravam. Pegava e, de repente, ela olhava, o cara estava chorando, porque ali ele estava traindo a esposa. Então, assim, a gente começou a debater isso e foi muito legal. E isso acabou tomando muito conta de São Luís, né, do Maranhão. E o projeto que a gente fazia na universidade foi muito nesse sentido. Aí veio o meu amigo Batista Matos, que já não está mais conosco, né, que você lembra dele muito bem, e outros colegas, né, da universidade, que chegaram e falaram: Elisiane, vamos fazer um projeto político para o Maranhão? Né? E aí, então, começou-se todo um debate político, né? E nesse debate político, então, eu me candidatei a deputada estadual. Tudo isso, Rogério, ancorado por uma coisa que eu, e aqui o teu espaço é um espaço muito eclético, né? Mas uma coisa que eu não posso deixar de dizer, ancorado e respaldado numa promessa de Deus na minha vida. Eu acho que a nossa vida ela é guiada por Deus, ela é comandada pelo Senhor Jesus, e isso na minha vida foi. O que eu estou te contando foram os caminhos que Deus me permitiu para que o que Ele me prometeu se materializasse. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu, então, me candidatei a deputada estadual aos 28 anos de idade, ganho a eleição aos 29 anos de idade, ganho a eleição naquele momento como deputada estadual, né? E aí, então, comecei. Eu fui a segunda menos votada. O Valdinar Barros foi o menos votado. Tirou 14 mil votos, eu tirei 15 mil votos. E daquela eleição eu vim para uma segunda eleição. Na segunda eleição, eu já tirei quase 40 mil votos. Já foi um trabalho mais amplo que eu fiz, já saindo mais do limite, apenas de um debate dentro do espaço mais evangélico, né, do espaço mais... ali onde eu tinha uma prevalência maior, e aí comecei a desenvolver um projeto mais amplo, né, para o Maranhão inteiro, que foi o combate à pedofilia, a defesa da mulher, né, o combate à violência contra a mulher, que você, no segundo mandato que eu tive com você, você já me acompanhou, isso de forma muito intensa, né? E aí, então, eu vim para quase 40 mil votos. E depois eu me candidato a deputada federal. Naquele momento, eu fui a única mulher eleita, né, e a mais votada entre todos os parlamentares. Né? Então, assim, eu fui eleita deputada federal e depois eu venho como candidata a senadora. 33 ou 36 mil votos, não me foge a memória. Foi mais de 130 mil votos. Aí em 2014, você lembra do que é isso, né? Há 10 anos atrás. Eu me lembro, inclusive, nessa eleição, tu em Buriti, Bravo, indo para Passagem Franca, que teve um acidente com o teu carro. Perfeito, não foi na ponte? Foi na ponte, porque ali a gente tinha um desvio, a gente não viu o desvio, a gente seguiu a ponte, o carro caiu e foi horrível aquilo. Aí eu imaginei por alguns segundos que eu estaria morrendo, né? E ali Deus nos deu livramento, me deu livramento. Infelizmente, uma das pessoas do carro faleceu. Nós éramos 6 pessoas no carro, que era uma caminhonete de 7 lugares, mas infelizmente um veio a falecer, né? Os outros ficaram doentes, internados, inclusive, enfim. Mas, graças a Deus, os demais sobreviveram. Mas foi um momento muito triste, muito difícil, né? E, no meio de uma campanha eleitoral, inclusive, né? Nós ganhamos a eleição. E aí eu quero até te dizer uma coisa. Nesse momento, a governadora era a Rosiana, né? E eu lembro que quando eu estava lá, e a gente é oposição, Rogério, você sabe que você, juntamente conosco ali, a gente era de um outro campo político.
E a Rosiana, eu no meio do desespero, liguei para Marcelo Tavares, que era o presidente da Assembleia, e eu, Marcelo, nos socorra, Marcelo, eu estou desesperada. E aí ele ligou, né, e acionou o governo, a Rosiana me ligou depois, imediatamente, estava mandando um helicóptero, organizando, teve um apoio muito rápido, né, e graças a Deus, uma das pessoas que sobreviveu estava muito grave, teve uma hemorragia, e mesmo com essa situação desse quadro que ele estava vivenciando, ele realmente conseguiu sobreviver pela rapidez do atendimento que nós tivemos naquele momento. Então, aí depois eu venho como candidato a senadora. E como candidata a senadora, eu ganhei a eleição mais uma vez, né? Então, eu tive 15 mil na primeira, quase 40 na segunda, quase 140 na terceira, e mais de 1,5 milhão na segunda, na quarta candidatura, né? Que foi, no caso, para o Senado Federal. E eu cheguei até aqui, quer dizer, eu não tenho na minha família um vereador, um deputado, um prefeito. Na minha família, nem de primeiro nem de segundo grau, e acho que nem de terceiro grau também no Maranhão, porque realmente eu não conheço alguém da minha família que seja político. Aí imagina só, Rogério, eu, uma mulher, uma menina, com 13 anos de idade, uma menina vindo para São Luís para estudar. Eu agradeço muito a Deus porque eu nunca fui violentada, eu nunca fui submetida a um ato de violência mais grosseiro, assédio, coisa parecida, por um milagre, porque é uma menina com 13 anos de idade que vem para São Luís e que mora, e depois eu fiquei morando quase só, porque era só eu e meu irmão, você acaba ficando num nível de vulnerabilidade muito maior, né? E a menina acaba sendo mais vulnerável do que o menino, né? Mas, graças a Deus, Deus me protegeu. E eu cheguei e entrei na vida pública nesse ambiente, num ambiente inóspito, né? Porque jornalista, a Lígia está aqui, você está aqui, e você sabe que o salário do jornalista é um salário pequeno, a gente tem que correr muito para poder sobreviver. Eu lembro, Rogério, que eu trabalhava em 4 lugares ao mesmo tempo, para poder segurar o tranco de casa e sustentar minhas 2 princesas, né? Lídia Carolina e Renata Cibele, mãe solo por um bom tempo que eu fui, né? Porque eu eu fiquei casada com o pai das meninas até elas terem 5 e 6 anos, e depois fiquei sozinha tocando, né? Então, mas antes disso, eu ainda sem ser parlamentar, como jornalista, trabalhando na TV Difusora, na Rádio Esperança, no Conselho Regional de Enfermagem, né? Fazia uma assessoria também rápida no governo do estado. Essa era uma loucura, eu não dormia, entendeu? Eu terminava uma atividade à noite, 10, 11 da noite, e eu tinha que acordar 4h30 da manhã, porque eu fazia a produção do Bom Dia na TV Difusora. Então, imagina, o programa da TV Difusora começa às 7 da manhã. Então, para você ligar a TV e estar 7 horas no programa no estúdio, isso tem 2 horas para trás, 3 horas de organização, né? Então, eu chegava na TV exatamente 10, 15 para as 5 da manhã, para poder finalizar a produção do programa, deixar tudo bonitinho e ligar, Rogério. Eu tenho tanto medo de faltar um programa de entrevista, principalmente quando é ao vivo. Quando é ao vivo, eu chego 20 minutos antes. Porque eu sei o que é o desespero de uma produção. Porque eu ficava nesse desespero, sabe? Meu Deus, eu começava a ligar, desculpa, mas eu preciso ligar agora. Já começava a ligar às 5 horas da manhã, 5h30. Eu era o despertador do entrevistado, né? Elisiane, tu te elegeste a primeira vez pelo PPS. E até tu falaste a origem do PPS, né? Isso. Com esse movimento evangélico. Isso. Na segunda, tu também disputaste PPS, terceira PPS e quarta PPS. Quando foi que tu decidiu mudar de estadual para federal? Como é que foi essa transição? Da candidatura. Da candidatura. Você faz uma pergunta muito importante. Tu tinha sido 2 vezes deputado. Duas vezes. E aí eu queria só fazer uma ressalva aqui. Eu nasci na política, acompanhando. Eu só fui ser candidato já. Meu tio, apesar de ser um político muito popular, a gente não tinha ninguém da família, nunca foi candidato durante Porque, por exemplo, eu poderia ter sido deputado com 21 anos, ele saindo do governo. Eu teria idade e, obviamente, nós sabemos como funciona a política no Maranhão, obviamente eu teria sido eleito. Mas até me perdi aqui. Não, você falou naquele momento, para mim, foi, voltando ao nosso mandato,
foi o momento mais, assim, agradável que eu tive na política, o mandato. Eu fui numa segunda vez, mas não foi a mesma coisa. Aham, Aquela legislatura, para mim, foi entendi. muito legal, E porque a foi gente muito tinha, intenso aquilo. muito intenso, porque a gente tinha uma coisa que eu acho que hoje falta aqui na Assembleia também. Aham, Lá tinha oposição, isso. tinha a bancada do governo, e nós tínhamos uma bancada, vamos dizer, mais independente. Aham, Então a gente dialogava com todos. é, Então, dependendo de alguns temas, a gente se alinhava com a oposição, isso. em outros com 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 o coerência, né? governo, É com verdade. coerência. Mas tinha uma coisa que era muito importante. Isso cria respeito, né? Então, o governo, a governadora Rosiana, na época, apesar a gente teve uma relação, porque ele tinha apoiado meu tio, eles tinham sido candidatos juntos, ele, a senadora, a governadora, ela sempre tratou, eu acho, naquele momento, com muito respeito o nosso bloco. Então, eu lembrava sempre que quando ia ter alguma votação, uma das preocupações dela era a seguinte: vocês já conversaram com o bloquinho? Uhum. Eu lembro do bloquinho. Bloquinho? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa importante que os deputados, às vezes, não se apercebem. E você acaba sendo, É, perdendo é. E importância. é que acaba sendo nessa situação, né, de equilíbrio, acaba sendo quem decide o processo, né? E Exatamente. você lembra uma coisa importante, Rogério, porque na legislatura que nós tivemos juntos, os debates eram muito fortes, muito acalorados, né? Era. A gente tinha, por exemplo, na época, Ricardo Murar, né? Você tinha Edivaldo Holanda, pai, né, que fazia aquele debate forte. Você tinha o Marcelo Tavares, que fazia um grande debate com muita qualidade técnica, né? Então, assim, era um debate de fato muito intenso. E estar neste debate com equilíbrio era desafiador. Eu lembro um dia, eu lembrei disso agora para o presidente Sarney, né? A gente estava numa homenagem para ele, com o pessoal da enfermagem, e eu lembrei lá, porque ele escreveu na coluna do Sarney, no jornal Estado do Maranhão, ele fez uma vez um editorial, e ele me citou no editorial. Ele falou assim: olha, a deputada Elisiane, que disse no plenário que não me conhece, ela realmente não me conhece, nem eu a conheço, e ela falou sobre a importância de não invasão da vida pessoal na vida pública. Aí ele falou: com essa postura, ela vai chegar longe, e com certeza é uma expoente da política maranhense. Caramba, eu ouvi aquilo do ex-presidente Sarney, que a gente fazia oposição a ele, né? E de repente ele fazer. Meu Deus, eu digo, gente, que coisa legal e que responsabilidade. Eu lembrei para ele recentemente. E eu falei: presidente, o senhor acabou apontando para a caminhada que eu cheguei. Aí que eu era ainda deputada estadual, depois me tornei federal e senador. Então, esse comportamento, Rogério, ele é muito importante para a vida, porque você faz o debate na política, mas você respeita as pessoas como ser humano. E esse respeito que hoje quase não existe, você tem uma terra sem dono, né, sem lei, que é a terra da internet, onde as pessoas não estão nem aí, atacam, matam, mentem, matam reputação, mentem, né? E infelizmente é isso. Então, ter esse equilíbrio é algo realmente muito importante. Elisiane, com todo respeito, isso bem aqui hoje virou. Ele tem a parte boa das redes sociais, mas tem uma parte muito ruim para mim na política. Uhum. A gente olha o Congresso hoje e tu vê um segmento do Congresso que eles não estão lá para legislar nem para debater. Eles estão para viralizar, para fazer cortes. Não, eles trabalham para a rede social. Então, para a rede social. Então, ele faz uma fala, em geral, o pessoal da extrema-direita é muito violenta, muito agressiva, porque eu acho que é a linguagem que eles entendem que funciona para eles. Mas isso aí, para mim, ele empobrece demais. Muito. Demais. Isso a gente vê muito hoje no Congresso Nacional. Eles estão lá no debate com o celular aqui. Aí fazem uma pergunta e voltam para o celular e começam, na verdade, a criar um movimento muito ruim, porque você não debate o tema como deveria acontecer. Você não debate o mérito das propostas, né? Fica ali, faz um corte para a rede social e a gente lacra na internet. Lacra. E pronto. Então, a vida é de lacração hoje, né? De alguns desses políticos. Isso é muito ruim. Eu lembro, assim, da minha infância, que eu acompanhava muito meu tio lá. Então, assim, as pessoas que eu convivia lá, o pequenininho, mas ele me levava para tudo. Então, assim, era o Ulisses Guimarães, era o deputado Alencar Furtado, era
o Tancredo Neves. Então, assim, era um outro nível de debate lá, independente, Com certeza. né? Era hoje tem algumas figuras ali, assim, Muito triste. tristes, É um tristes. cenário que pequena A política, isso é pequena. ruim. Elisane, mas como é que foi essa tua decisão de Não, disputar o mandato de não, federal? aí você fez a pergunta que eu disse que é uma pergunta muito importante, porque é que eu acho que a política ela não é algo para sempre, é uma contribuição social que você dá para a nação brasileira. Você não tem que olhar, é uma concepção de vida que eu tenho. Né? Pode ser que alguém não concorde comigo, né, colegas da política, mas eu acho que a política não é um lugar para tu te perpetuar nela, entendeu? Eu acho que você contribui nos espaços. Quando eu fui eleita deputada estadual, eu contribuí lá e fiz 2 mandatos de deputada estadual. E eu compreendi que ali tinha acabado a minha missão, que eu deveria fazer um outro trabalho, mas em nível federal. E aí então eu fui eleita deputada federal. Quando eu ganhei a eleição para deputada federal, que eu tive a minha contribuição dentro do Parlamento Brasileiro, eu entendi também que ali a minha missão tinha finalizado e que eu deveria vir para o Senado. Eu não sei se você lembra, as pessoas diziam, eu não tenho a mínima chance de ser senadora. Lembro demais. As pessoas sorriam de mim. Mas como? Que loucura dela, ela vai passando para ser o quê? Né? E aí, nisso, eu insisti nesse projeto com convicção, porque eu sou uma pessoa que tem convicção em tudo que eu faço, e insisti, e nessa insistência, o governador Flávio Dino, viu o desempenho nosso, né, uma mulher evangélica e tal, e colocou, de fato, na chapa dele quando nós ganhamos a eleição. E hoje, como senador, eu te digo que eu estou concorrendo, eu sou pré-candidata à reeleição, mas eu já te digo antecipadamente, eu vou ganhar a eleição mais um mandato para senadora. E vou finalizar minha caminhada no Senado. Porque eu vou ficar ali ad eterno, não existe isso, sabe? Você tem dar a sua contribuição, deu a sua contribuição, vá para outro espaço, dê a sua contribuição, vá e feche o seu ciclo. Porque a política, ela tem tempo. Ela tem um tempo na tua vida. Você não tem que entender aquilo como um emprego. Né? Você tem um excelente salário para você trabalhar. E é por isso que você tem um bom salário, que é para você poder não, por exemplo, ceder a pressões financeiras, né? Então você está lá para trabalhar, deu a sua contribuição, segue de fato para um outro caminho. Agora eu sempre estive no mesmo partido, que foi o PPS, o Cidadania, né? Agora mais recentemente por uma questão de cláusula de barreira, né? De unificação partidária, tanto que ele chegou e fez uma aliança com o PSDB, né? Fazendo realmente a federação. Aí então eu decidi sair do partido. Elisane, como é que foi? Aí eu já vou te interromper, porque era uma pergunta, tu vai falar, mas como foi essa tua transição, essa tua mudança para o PSD na época? Exato, aí eu vejo que as condições partidárias ficaram difíceis, porque o partido não conseguiu a quantidade de parlamentares suficiente, então acabou tendo atrapalhos por cláusula de barreira, resolveu fazer uma federação, fez a federação com o PSDB. Então, nesse momento, eu entendi também que a minha caminhada no Cidadania tinha sido concluída. Né? Então, decidi buscar um outro partido para me filiar. Foi quando eu fui convidada pelo Kassab para o PSD. Um partido que te deixa muito à vontade para você, na verdade, trabalhar, né? Mas um partido que eu também compreendi que tinha teses que eu deveria defender, que eram teses ligadas ao presidente Lula, no partido que integra a base do governo do presidente, né, com a presença, inclusive, de ministros no governo. E ali não houve nenhuma resistência do meu campo político, leia-se, base do governo do presidente Lula, de estar no PSD. Né? E aí, então, eu fui para o PSD e fiquei no PSD até agora, recentemente, ao sair para o PT. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando da mudança para o PSD, o que se falou aqui é que tu assumirias a presidência do partido. Isso. E minha memória não está clara. Eu não lembro se você chegou a assumir ou não a presidência estadual. Mas com o passar do tempo e o crescimento, eu acho, de visibilidade do prefeito Braz, houve uma mudança. Isso. E o comando do partido passou para o Eduardo Braz. E aí agora você foi para o PT. Ficou alguma mágoa? Criou alguma situação no partido que te deixou
desconfortável a ponto de teres que sair? Não, teve uma situação de desconforto. E eu quero te agradecer pela pergunta e pela oportunidade de discorrer sobre isso. Quando eu fui para o PSD, quem estava presidindo o partido era o Edilásio, né? Edilásio era presidente do partido, o Kassab me falou, Elisiane, você vai presidir o partido, mas o Edilásio acabou de perder uma eleição, né? E como ele perdeu uma eleição, eu sou companheiro, então vamos deixar um pouco o tempo, né, acalmar, e aí então você assume a presidência do partido na sequência com o Edilásio. Sim. E essa conversa foi feita entre eu, o Edilásio e o presidente Kassab. Passa o processo eleitoral, né? O Braide é reeleito pelo PSD, o Kassab então me chama para assumir a presidência do partido. Na verdade, eu procurei e ele me colocou para assumir a presidência. Nesse momento, estava pactuado a minha organização para assumir a presidência. O Kassab, mais uma vez, conversa comigo e diz, Elisiane, você é senadora, você vai para a reeleição, você vai ganhar a reeleição para o Senado, mas o PSD também tem um projeto de governo, né? E nós temos um projeto que é a candidatura do Braide no Maranhão. Aí ele foi claro para mim, a presidência é sua, mas eu lhe oriento a abrir mão da presidência para fortalecer o projeto do Braide, e aí então você será junto com ele senadora. Eu falei, presidente, para mim eu não tenho problema. Eu acho que a presidência do partido ela te dá um protagonismo muito grande, mas eu, como senadora, já estou no mandato, então eu acho que isso não alteraria tanto, né? E acho que altera muito a vida do Braide, ele sendo presidente do partido. Eu tive 3 reuniões, né? Com o Braide e com o Kassab. Eu tive uma com o Braide aqui, tive outra em Pernambuco e outra em Brasília. E lá nós realmente chegamos a esse entendimento com a mais absoluta tranquilidade, sem nenhum óbice, sem nenhum tipo de situação diferente. Ao contrário, foi bem tranquila e tudo. Não, Braide, vá, faça seu projeto de candidatura ao governo, estou com você, estamos juntos, né? E aí, então, correu normal, sem nenhum problema. Só que aí o PSD teve uma filiação nacional que foi rejeitada por mais da metade de todos os parlamentares do Senado. Então, assim, a maioria dos senadores, colegas meus e outros parlamentares, não aceitaram, não aceitou a filiação, por exemplo, do Caiado no PSD. Porque o Caiado... O PSD é um partido de centro. Caiado puxa para o extremismo. Sim. Né? Então, aí entrou um desconforto muito grande. E aí, então, foi quando eu já tinha tido o convite do PT para me filiar ao PT. Né? Foi quando eu passei a pensar na possibilidade de sair do partido. Né? Vocês conhecem tudo aqui, como se deu, né, Rogério? Você, inclusive, aqui já me questionou sobre isso. Sobre alguma situação em relação ao Braide, que não teve nada. O Braide sempre me tratou com muito respeito, sabe? Ligou para mim, conversou comigo e tal, e eu falei para ele, inclusive, Braide, eu estou recebendo o convite do PT, o PT é o partido do presidente da República, eu sou aliada do presidente Lula, né? A ida do Caiado para o partido ficou muito ruim para mim. Todo mundo conhece a minha posição no Senado Federal. Eu sou vice-líder do governo no Senado Federal. E ser vice-líder do governo num partido que tem um Caiado como pré-candidato à presidência da República é muito incompatível isso para mim. Né? E ele me falou sem nenhum problema, que, enfim, que não atrapalharia nada do que a gente estaria conversando. E aí, então, foi quando eu resolvi realmente ir para o PT. Fui muito bem acolhida no partido. A gente realmente nunca ouviu nenhuma declaração contra. Ao contrário. Fomos colegas juntos na Assembleia e sempre tivemos uma boa convivência. Ele sempre teve uma convivência muito boa contigo. Mas não do Braide, mas do irmão do Braide, do Fernando. Algumas vezes ele externou uma certa rejeição. Uma certa rejeição não, uma rejeição ao teu nome. Inclusive dizendo várias vezes que tu não seria candidato pelo PSD e tudo. E aí eu quero ressaltar. Isso foi dito pelo Fernando Braide, não pelo Eduardo. E quando eu fiz uma citação, que até depois eu te pedi desculpa, porque eu estava num momento, não vou falar aqui o que eu estava fazendo, mas eu usei uma palavra grosseira e no outro dia eu acordei. Quando eu li aquilo começou a me incomodar de eu ter feito da palavra que eu usei. Quando eu
que eu questionava a conversa com o Brad, Uhum. não era, é porque o Brad hoje também não é igual ao que ele era em 2010. Uhum. O Brad naquela época era uma pessoa muito de muita conversa, de muito trato, e hoje o Eduardo usa um estilo que ele é mais Uhum. arredio, ele é Eu mais não sei se você isolado. Então, o Fernando, por algum tempo, funcionou, vamos dizer assim, como porta-voz do Brad. E aí ele se colocava contra ti. Inclusive, tu deste uma entrevista e ele refutou depois. Foi inclusive ele foi criticado por quase que a totalidade das pessoas, de amigos em comum nosso, Uhum. que acharam que ele foi num tom excessivo, agressivo. Aí eu queria saber o que tu poderia falar sobre isso, dessa questão do Fernando. Se tu acha que é uma questão do Brad ou se é uma questão do Fernando Não, que decorre desculpa, que decorre ainda de questões de questionamento de processo eleitoral, de Tá. suposta fraude de cota de gênero no partido que ele concorreu. Rogério, eu te asseguro, inclusive cheguei a ligar para o Brad algumas vezes. O Brad me disse, Elisiane, a posição do Fernando não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. O Brad falou para mim de forma muito clara. E a minha relação com o Brad sempre foi muito cortês. Ocorre que, naquele momento, nós estávamos ainda na tentativa de unificação de um grupo político aqui, que era o Felipe com o Brandão e tal, tentando realmente fazer essa unificação, porque naquele momento nem o Brad tinha ainda uma definição se ele era candidato a governador ou não. Então, eu não fiz um movimento tão expansivo pela candidatura do Brad, porque o Brad não tinha ainda decisão de candidatura ao governo, e do lado daqui havia uma construção. Eu mesma tentei muito construir essa unidade entre o nosso campo. Então, estava muito indefinido, você tinha que esperar as coisas realmente se posicionar, né? Então, mas o Brad nunca teve. As palavras, na verdade, que o Fernando colocou na imprensa como um todo foram palavras dele, do próprio Fernando. Que, honestamente, eu tentei falar com o Fernando. Né? Cheguei, inclusive, a conversar com amigos em comum. E ele não quis conversar comigo. Ora, se ele não queria conversar comigo, eu também não tinha por que insistir nisso. Mas mostrei, na verdade, a minha disposição em conversar, em entender melhor, não é? E até explicar alguma situação que foi posta, porque na época houve uma ação judicial que não teve nenhuma participação minha. Nenhuma participação minha, né? Que foi da parte do Inácio. Todo mundo conhece como era o perfil do Inácio, não tinha nenhuma governança sobre aquilo, né? E ele realmente teve uma ação judicial do questionamento sobre a questão das candidaturas que acabou atingindo diretamente o Fernando. Mas não houve essa conversa entre eu e o Fernando foi uma posição dele, mas o Brad, pelo menos até aquele momento, não houve nenhum desentendimento em relação a mim. Ao contrário, nossas conversas sempre foram realmente muito amistosas até o momento da minha decisão de saída do partido. Mas então a questão da tua saída do partido não é uma questão local. Não, foi a questão foi nacional, uma questão nacional. da entrada do Caiado, né? Foram circunstâncias. O Kassab me ligou, pediu para eu não sair do partido. O Kassab me ligou, Elisiane, continue no partido do presidente, eu tenho o maior respeito pelo senhor, das pessoas que eu mais admiro no Brasil. Mas as condições hoje, em relação ao PSD, inviabilizam o meu projeto de candidatura à reeleição. Né? Então, realmente não tinha como eu permanecer, e aí houve da parte do Kassab, inclusive, uma aceitação e um respeito em relação a essa minha decisão de saída do partido, que eu tenho a melhor relação da vida com o Kassab, eu tenho o maior respeito por ele, converso com ele, inclusive, com uma relativa frequência. É uma pessoa que eu tinha vontade de conhecer, porque eu acho ele dos políticos mais habilidosos que tem. Muito habilidoso. Muito habilidoso, né? Ele consegue. Ele é o centro, mas ele se articula muito bem com todos os segmentos. Né? Eu acho que de uma forma muito, vamos dizer, educada, muito diplomática. Né? Isso. Elisiane, a gente começou falando de religião e tudo. Eu queria te voltar aqui, te fazer uma pergunta. Hoje existe uma tentativa, eu não sei se é uma tentativa ou se é um fato, de associar automaticamente o eleito evangélico à direita.
Isso, tu acha que isso é um fato? Isso é uma percepção errada nossa, minha? Ou tu acha que realmente existe esse encaminhamento dos evangélicos para um segmento da direita? Olha, eu acho que os nomes hoje que falam com o Brasil, que falam na rede social, os nomes evangélicos que falam na rede social, são nomes evangélicos da direita. Você pega, por exemplo, um Silas Malafaia. Ele fala muito fortemente com a igreja no Brasil. Mas você pega, por exemplo, a igreja do Silas Malafaia, ela representa menos de 0,5% de todo o universo evangélico do Brasil. Aí você pega, por exemplo, a minha igreja da denominação Assembleia de Deus no Brasil, ela representa em torno do segmento evangélico, ela representa quase metade desse segmento no Brasil. E você vê, às vezes, figuras que estão lá, o meu pastor em São Luís, pastor José Guimarães Coutinho, que é extremamente respeitado. Você vê já uma postura mais equilibrada, uma postura realmente de deixar os membros da igreja à vontade em relação à escolha de quem quer que seja votar em Bolsonaro ou em Lula, em quem quer que seja. Então, na verdade, isso é muito de quem toca o debate nacional. Agora, é claro, Elisiane, existe sim uma massa importante dentro da igreja que tem uma aptidão com o campo da direita por conta de algumas pautas que são muito caras para a igreja, né? Por exemplo, o pessoal, às vezes, do campo da direita usa essas pautas que, na prática, não trabalham da mesma maneira. Eles trabalham na fala, no discurso, mas na prática não trabalham da mesma maneira e usam isso como um instrumento, na verdade, de inserção no segmento evangélico. Tu podia dar um exemplo? Por exemplo, se você pega o governo do ex-presidente Bolsonaro, eu te pergunto, qual a ação que o ex-presidente Bolsonaro fez diretamente em relação às igrejas? Você não vê nenhuma. Vou te dar um exemplo. Quando nós, no Congresso Nacional, aprovamos uma redução de tarifa em relação a templos e serviços na igreja, o ex-presidente Bolsonaro recebeu e ele vetou esse projeto. Ele vetou esse projeto. Ele não aprovou esse projeto, que nós havíamos aprovado no Congresso Nacional. E aí você vai, na verdade, para uma série de outras ações e que, do ponto de vista prático, não tem uma ação direta do ex-presidente Bolsonaro. Né? Tem discurso, tem falas, mas não tem uma materialidade de fato dessa atividade. E você tem lá várias pessoas que no campo dele falam, olha, levantam pautas em relação a drogas, em relação a jogos, né? Em relação ao casamento homossexual, em relação ao aborto, enfim. Né? Então eles fazem todo esse debate, toda essa discussão, mas do ponto de vista prático, o que avançou em relação ao segmento da igreja? Nada, Rogério, nada. Aí dizem, olha, todo mundo da igreja é da direita. Eu vou te dar um exemplo do Maranhão, é só fazer conta. Qualquer criança faz essa conta. Quanto por cento você tem no Maranhão de evangélicos? Qual é a média? 35% até mais, 37% é a média. 37% a 38%. Esse é o percentual de evangélicos no Maranhão. Você sabe quanto por cento o Bolsonaro teve aqui no Maranhão? Ele teve 28%. Se você pega todos os evangélicos do Maranhão, todo mundo que é evangélico, entendeu? E dissesse, eles todos votaram em Bolsonaro, nem todos ainda teriam votado. A gente ainda teria 10% desses evangélicos que não teriam votado no Bolsonaro, porque só foi 28%. Aí eu te pergunto, nenhum católico votou no Bolsonaro? Nenhum ateu votou em Bolsonaro? Nenhum membro de religião de matriz africana votou em Bolsonaro? Não existe isso, gente. Aí eu vou para as igrejas, tem um aqui, às vezes num grupo específico, que fala com as redes sociais. A gente acabou de falar como é que funciona a extrema-direita na rede social. Eles são militantes intensos na rede social. Aí você pega lá, tem 4, 5 que são militantes que se transformam em 1000 na rede social, porque eles vão e perturbam mesmo. Aí você tem lá toda uma massa da igreja que está lá sentada. Milhares de vezes eu desço da igreja lá e vou na porta, eu tenho um abraço das irmãs, olha, eu vou votar em você e vou votar no Lula, mas eu não estou nem falando. Por quê? Porque tem percentual, não, é o que eu estou te falando aqui, não é uma questão minha de discurso. Basta pegar o resultado da eleição.
E você vai ver realmente que você tem um percentual muito grande de evangélicos hoje que realmente votam no presidente Lula. E eu tenho recebido muito, depois que eu me filiei no PT, Rogério, eu recebi muita ligação de evangélicos. Muita ligação de evangélicos. A Elisiane quer saber mesmo, agora eu vou fazer a campanha por Lula. Você está no PT mesmo? Então, assim, há um movimento de militância pequeno, mas que se transforma grande, barulhento e que intensifica e que fala muito, né? E que às vezes alguns ficam intimidados por isso, com medo de fazer esse enfrentamento, porque sabem que serão realmente hostilizados. Rogério, Elisiane, senadora, eu evito algumas redes sociais. Minhas filhas, Lídia Carolina e Renata Cibele, elas não têm rede social, têm WhatsApp, porque por conta dos ataques. Entendeu? Então, assim, não, às vezes é em torno até da sua saúde mental. Você evita algumas situações. Então, esse é o que eu estou te falando, é uma verdadeira guerrilha, uma milícia digital. Eu estava conversando agora há pouco com uma amiga em comum nossa, Lígia, a gente estava falando de um fato que aconteceu, e ela me perguntou, Rogério, a gente trocando ideias aqui, ela falou, Rogério, tu já foste como é? Cancelado? Isso. Eu disse, ainda não. Eu disse, olha, é difícil. Né? A gente estava falando sobre um fato que ocorreu em Paços do Lumiar. E aí eu não gosto muito de elogiar a convidada, porque fica meio, não sei, parece que é coisinha combinada. Mas eu conversando outro dia, eu disse, olha, no meu entendimento, dos senadores, quem tem o melhor desempenho parlamentar é você, Elisiane. Obrigada. E você sabe, assim, que eu às vezes... isso até já me traz alguns problemas, eu sou sincero, eu tenho mania de falar o que eu acho, que eu não acho, eu tenho muita dificuldade nesse sentido para dar uma opinião que eu não acredite. Mas quando a gente coloca teu nome, uma postagem tua, isso, eu fico impressionado com o nível de ataque que fazem a ti. Eu também. Né? Porque eu pergunto o seguinte, conversando com a mesma pessoa de hoje, que eu estava conversando, eu disse, olha, tem umas coisas que eu não consigo entender. Porque, assim, quando a gente olha a rede social, parece o seguinte, que a Elisiane é uma estelionatária eleitoral. Porque ela se elegeu numa chapa da extrema-direita e aí ela mudou hoje e está na esquerda. A Elisiane foi candidata pelo PPS, que não era um partido de direita. Partido Popular Socialista. Foi numa chapa onde o candidato a governador era do Partido Comunista. Ele não era do PT, ele era do Partido Comunista do Brasil. Né? E o outro companheiro de chapa era do PDT, também um partido de... eu não diria esquerda, mas centro-esquerda. Do campo da esquerda. Então, assim... O que mudou? Por que agora a Elisiane, o que ela fez que não é... Aí eu fico pensando, cara, a Elisiane teve alguma votação, teve alguma posição que não fosse... Rogério, que fosse anticristã, eu não sei se esse é o termo, porque assim, eu não consigo entender o nível de ataque que ela recebe. Né? E aí me veio uma questão, uma pessoa uma vez me disse o seguinte, Rogério, isso, na verdade, é orquestrado por uma disputa interna nas igrejas, na igreja. Então, algumas pessoas têm ela como adversário e usam essa pauta realmente a direita ela é muito mais atuante na rede social. Muito, muito. É incomparável. Com certeza. A esquerda perde muito com isso. Mas eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre isso. Rogério, eu me impressiono também bastante. E eu vou te dizer uma coisa, eu me acho uma parlamentar muito forte. E falo isso com humildade. Sabe por quê? Porque eu, como uma mulher brasileira, parlamentar, ser tão atacada da forma como eu sou atacada, de forma vil, baixa, sem nenhuma possibilidade de ter um debate digno à altura e permanecer na resistência que eu permaneço até hoje
como parlamentar, como senadora, em todas as pesquisas de opinião pública, bem posicionada, é uma resistência que só Deus para explicar. Agora, quando você faz um levantamento da minha vida, você vai ver. Eu comecei com Jackson Lago, continuei com Flávio Dino, estive na campanha do Brandão, todos do campo da esquerda. Sou senadora do meu país. Nos últimos 5 anos, em todas as avaliações do Congresso Nacional, eu fui premiada como uma das melhores parlamentares do Brasil. Fui eleita 3 anos consecutivos como a melhor senadora do país, com maior atuação. Não existe um boletim de ocorrência nesse país, pela misericórdia de Deus, questionando a minha idoneidade, com atos de corrupção. Todos os escândalos desse país dos últimos 20 anos, não houve uma linha fazendo referência a Elisiane Gama. Então, eu tenho uma vida limpa, uma vida proba, uma caminhada com muita responsabilidade e com muita coerência. Eu sou oposição ao Bolsonaro desde que ele era deputado federal e eu era colega com ele na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Então, o que eu sou hoje é o que eu sempre fui. Ele apresentou muitos projetos lá, Elisiane, na Zero, área de segurança? Zero projeto. O que o ex-presidente Bolsonaro sabia fazer muito bem era tripudiar, era gritar. E era simplesmente ter atos de exclusão, de preconceito contra nordestinos, contra mulheres e contra negros. Essa era a postura dele lá. E que ele, na verdade, veio para uma campanha eleitoral e materializou isso muito fortemente na sua atuação como presidente da República. E eu sempre me manifestei contra isso. Eu sempre me posicionei contra isso. Essa foi a minha postura até hoje. Então, eles não admitem isso, Rogério. Por quê? Porque eu não estou falando da direita equilibrada, que tem muita gente no campo da direita que eu respeito demais. Eu estou falando dos extremos. Porque a extrema-direita desse país não aceita uma mulher como eu, de população pobre do Maranhão, entendeu? Negra, de comunidades, de povos tradicionais, porque na minha família nós temos várias comunidades indígenas, de repente, evangélica, progressista, alguém que defende o povo brasileiro, alguém que defende ações públicas lá na ponta, chegar, nascer numa casa de taipa, piso de chão, sem nenhum político na família, sem nenhuma estrutura financeira, porque eu nunca fiz campanhas milionárias. Toda a minha campanha ela foi respaldada e centrada em cima de recursos lícitos e de fundo eleitoral que eu recebi nas últimas eleições. Essa foi a minha campanha. Chegar a ser senadora da República, ser eleita várias vezes a melhor senadora do Brasil, ser respeitada pelo presidente Lula, ser respeitada pela nação brasileira. Então, essa mulher tem que ser dizimada, essa mulher tem que ser atacada, essa mulher tem que ser vilipendiada, que é o que eles fazem comigo de forma diária. Mas eles perdem tempo, Rogério. Sabe por quê? Porque eu não ligo para isso, eu não escuto isso, eu não ouço isso. As pessoas me dizem, Elisiane, debate eu vou debater com gente que não tem o que debater, com pessoas que não têm o que discutir, porque eu não tenho um programa para esse país, não tenho um projeto para o Maranhão, não tenho um projeto para o Brasil. O projeto deles é o quê? Ataque, ataque, ataque. O projeto deles é o quê? É ódio, é ódio, é ódio. Esse é o projeto que eles têm. Aí começam a gritar, começam a se desesperar. Eu não fui construída e forjada em cima disso. Eu fui forjada na luta. Eu fui forjada na busca de projetos para a população negra desse estado, para defender crianças e adolescentes, para combater violência contra a mulher, para prender pedófilos, como nós fizemos na CPI de combate à pedofilia, para combater o crime organizado, como eu fiz, junto com você na Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, para isso que eu fui forjada. Eu não fui forjada para debate raso. E o que eles fazem é debate raso, Rogério. Então, eu não vou me guiar nisso. Eu não vou me centrar nisso. Eu não vou me tabelar nisso. Por falar nisso, eu queria te parabenizar pela tua postura numa tentativa de provocação da vereadora aqui de São Luís. Eu nem sabia quem era. Quando chegou para mim, ela passou do meu lado. Aí eu peguei, olhei, até pensei que era algum militante bolsonarista, né? Que sempre tem lá. Não deixa de ser, né? Aí depois me disseram, minha assessora pegou e falou, né? Elisiane, a vereadora, eu até falei, mas como que é vereadora quarta-feira em Brasília, gente?
Não pode ser, não é ela. Eu digo, não, não pode. Ela deve, era dia de estar trabalhando na Câmara Municipal de São Luís e não estando aqui hostilizando os outros. Então, assim, são pessoas que vivem para isso, Rogério. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu tenho muita coisa para fazer. É engraçado que eles gostam de atacar. Mas quando são atacados no mesmo nível, aí se sentem ofendidos. Aconteceu com ela, onde o jornalista Linhares fez, realmente foi agressivo. Mas ele falou na linguagem que eles usam. A direita usa, né? Que ele também usa. Mas a linguagem deles, ela não pode se zangar. Porque é o tipo de linguagem que eles usam. Aí ela se vitimizar, por exemplo. Então, assim, esse realmente é um problema. Agora, eu estou debatendo isso aqui com você, Rogério, mas eu não entro nesse tipo de discussão. Eles vão perder tempo comigo, mas vão perder sempre. Podem ter certeza. Elisane, tu achas que tu foste relatora da CPI, né? Isso, do 8 de janeiro. Tu acha que isso, de alguma forma, contribuiu para tu virares também alvo de ataques? Não há dúvida. Porque eu fui firme no relatório, porque eu indiciei 61 pessoas, porque das 30 pessoas que foram abarcadas pelo mandado de busca e apreensão da Polícia Federal, todas estavam no meu relatório. Porque nós conseguimos chegar a fundo em pouco tempo de investigação. Entendeu? Então, assim, o primeiro indiciamento do ex-presidente Bolsonaro veio da nossa CPI, que aconteceu no nosso relatório. O que a Polícia Federal diz e o que o Supremo Tribunal diz sobre esses atos, nós falamos na CPI. Então, nosso relatório foi um relatório robusto, conclusivo. Eu tive uma equipe forte trabalhando comigo, membros da CGU, membros da Polícia Federal, membros do Ministério Público Federal, pessoas que fizeram juntamente comigo todo um conjunto probatório robusto e que enviamos e que os indiciamentos que ocorreram no âmbito da PF, no âmbito do Ministério Público Federal e no âmbito do Supremo Tribunal Federal, todos eles consideraram o nosso relatório. O nosso relatório foi uma peça fundamental para esse processo. Você sabe por quê, Rogério? Porque eu não andei hostilizando ninguém, não. Porque ao invés de eu estar saindo para atacar alguém nas redes sociais, eu estava, sabe aonde? Trabalhando, debruçada. Eu passei todo o período de investigação da CPI sem vida pessoal nenhuma, dedicada a estudando, trabalhando. E o resultado foi o que aconteceu, uma CPI extremamente respeitada no Brasil. Os centros acadêmicos do Brasil inteiro eu recebi manifestação, professores da universidade, entendeu? Pessoas estudando, inclusive, o conjunto de dados que nós coletamos e consignamos no relatório. Então, assim, isso daí, aí mais uma vez eu te digo, não é vitimização não, mas é um fato. Quem fez isso? Foi uma mulher que o ex-presidente Bolsonaro nunca valorizou. Foi uma nordestina, que é uma região que o ex-presidente Bolsonaro nunca valorizou. Foi uma mulher negra, parda, porque eu sou a única senadora parda do Congresso Nacional. Então, assim, é muito complicado para um homem branco que não gosta do nordestino, e nem da mulher, e nem do negro, e nem do índio, nem dos quilombolas, e nem de ninguém, de vulnerável, de repente ter o seu primeiro indiciamento por esta mulher. Não dá para engolir, não dá para aceitar. Aí o que eles fazem? Desqualificam, atacam, mas tudo de forma superficial e rasa. Entendeu? Então, assim, tudo o que acontece comigo em relação ao ataque é fruto de quê? De uma bandeira que eu resolvi hastear, não apenas agora, Rogério. O meu trabalho com essas bandeiras vem da Universidade Federal do Maranhão. Vem quando eu tinha 16 anos de idade, 15 anos de idade, que eu resolvi romper as dificuldades da vida. Que eu resolvi caminhar contra um curso natural, infelizmente, da vida de população pobre desse estado. Eu não aceitei me acomodar naquele momento. E eu disse para o meu pai, eu vou estudar, eu vou entrar na universidade, eu vou me formar. Eu vou trabalhar pelo meu estado, pelo meu país. Eu ganhei, com 13 anos de idade, Rogério, de uma pessoa que nem está mais entre nós, que partiu, ele me deu a assinatura da revista Veja. Ele me deu livros de jornalismo. E eu lia, naquele momento, as revistas. E eu lia, eu digo, gente, eu quero contribuir para o meu país, eu vou ser jornalista, como esse jornalista que é, escrevendo. Então, assim, naquele momento eu resolvi romper uma lógica
que eu te digo, é muito doloroso para mim. Às vezes eu encontro colegas de infância minhas, ainda numa situação difícil. Sim. Porque a economia não chegou lá, porque o crescimento, infelizmente, ainda não chegou lá. Então, assim, eu fui um ponto fora da curva. Então, simplesmente aceitar um ponto fora da curva, como a Elisiane Gama, é muito difícil para essas pessoas. Então, quem me ataca, procure saber o que é que eles fizeram, o que é que eles fazem. Não conseguem. Entendeu? Então, partem para um debate baixo e atacam realmente a minha honra, a minha dignidade. E eles sempre elegem alguma situação para me bater. Procuram, mas o que é que vamos ver isso aqui? E veja que é uma coisa escalonada. Olha, é impressionante. Veja como é o tipo de fala, como é o tipo de ataque, como é o tipo de... É tudo programadinho. Elisane, eu queria entrar aqui no assunto que tu falaste agora, sobre de sempre buscar algum fato, alguma questão para te atacar. Teve um fato que ocorreu e eu queria te perguntar se tu te arrependes, que avaliação tu faz hoje, porque há poucos dias eu vi rodando muito na internet a tua votação no impeachment da Dilma. Tu votando a favor e fazendo uma crítica ao PT. Uhum. Que avaliação tu faz disso hoje? Foi o erro que eu tive da minha vida, na minha caminhada política. Foi o erro que eu tive da minha caminhada política. Naquele momento envolvido, inclusive, por informações não verdadeiras, naquele momento envolvida por uma direção partidária, incompatível, inclusive, com a minha trajetória. Eu fui incoerente na minha caminhada. E eu fui tão incoerente na minha caminhada que o meu eleitor viu isso. Depois, me deu um perdão, porque eu acabei vindo para o Senado Federal e fui bem votada, né? Mas, na verdade, não admitiu aquele meu comportamento. E a vida, Rogério, ela é feita de erros e de acertos. O grande problema da vida é você persistir no erro. É você realmente fazer uma ação reiterada e repetitiva de erros. E eu cometi o erro. Por quê? Porque eu fui incoerente, Rogério. Porque quem começou na vida que eu comecei, com o movimento evangélico progressista na Universidade Federal do Maranhão, com o professor Lindo, que me ligou e me repreendeu mesmo, e me falou horrores, revoltadíssimo comigo. Quer dizer, quem vinha naquela trajetória não era para ter aquele comportamento. E eu tive. E eu me penitencio por isso. E eu falei isso para todos. Porque toda a minha atuação, se tu for ver, eu nunca fiz ataque ao Lula. Porque toda a minha atuação era deste campo. E, de repente, eu tive uma atitude ali, um recorte, uma atitude que não foi correta. Mas eu acho que não foi só o povo que te perdoou, não, Elisane. Eu acho que o presidente Lula também. O presidente Lula, ele é um cara acima da média, né, Rogério? Porque eu vou te falar ele não assim, é um cara comum. que eu queria te perguntar assim, porque é transparente. Hoje, a atenção, o carinho que o Lula Muito tem grande. com o Lula. E a Dilma. E a Janja também e a Janja contigo. Também, a Janja. A Dilma, eu queria só fazer um adendo aqui. Eu conheci muito a Dilma quando ela ainda era chefe da Casa Civil, que o meu tio era senador e eu acompanhava muito ele. Então a Dilma ali, na minha opinião, ela só foi impeachmentada porque ela não quis ceder às chantagens de uma parte que domina, que infelizmente domina o Congresso. Ela botou o Temer para ser o articulador político dela. Como ia dar certo? Não tinha como dar certo. Entendeu? Então ali faltou realmente muita articulação. Mas como você falou em relação ao Lula, o Lula, ele é uma pessoa acima da média, cara. O Lula é uma pessoa incrível. Eu estava falando com o pastor, eu disse, pastor, o Lula, Deus permitiu tudo na vida dele. Como Deus permitiu o Bolsonaro perder a eleição, Rogério. Rogério, eu estava em Belém e eu vi lá uma adoração de algumas pessoas ao Bolsonaro. Eu falei, Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse aqui é um bezerro de ouro. E houve a permissão dele perder essa eleição. Como houve a permissão de Deus do Lula ser presidente da República. Um cara, porque a história do Lula é muito parecida com a minha. Um cara que vem do Nordeste brasileiro, vai para São Paulo para não morrer de fome, com uma mãe solo,
para viver tudo que ele viveu e chegar a ser 3 vezes presidente da República e será 4 vezes presidente da República, você pode falar tudo, menos admitir a permissão soberana de Deus na vida dele. Ninguém pode dizer que é diferente. Porque a Bíblia diz que a gente precisa orar pelas autoridades e elas são constituídas por Deus. Rogério, às vezes as coisas vão acontecendo, sabe? As pessoas dizem assim, meu Deus, a Elisiane é isso. Nossa, a Elisiane está aqui na pesquisa. Elisiane, não sei o que, todo mundo está dizendo que ela está fora, de repente a Elisiane vem para o PT, se reposiciona. Não é Elisiane, cara. É porque há um comando espiritual na vida humana. E se chama soberana vontade de Deus. Então, eu vejo que o Lula é exatamente essa pessoa, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande. E graças a Deus, Deus colocou um carinho no coração dele por mim, como botou na Janja por mim. E eu falo de Deus para eles, eu falo de Deus para o Lula, eu falo de Deus para a Janja. E eles me ouvem com muita atenção, com muita atenção. Então, Deus tem me colocado ali para ser sal e luz do mundo, Rogério. Deus tem me colocado ali, de fato, para ser, como o apóstolo Paulo diz, não é? Ter o rosto como espelho para refletir a imagem de Cristo. E o que é o evangelho da cruz? Deus esteve com quem? Com os radicais? Jesus Cristo. Jesus esteve com quem? Jesus esteve com aqueles que estavam excluídos, meu irmão. Era com a mulher, com os pecadores. Ele só ficou ao lado dos pecadores. Até a formação do discípulo dele foram só pessoas com comportamento extremamente alterados. Aquelas pessoas que integraram o discipulado de Cristo, você não aceitaria, eu não aceitaria, as pessoas normais não aceitariam, Rogério. Porque eram pessoas cheias de problemas. Ele pegou todas elas, ele restaurou essas pessoas. Ele esteve ao lado de quem? Da mulher samaritana, da adúltera, que as pessoas queriam matar, arrebentar, apedrejar. E no final de tudo, ele morre ao lado de 2 ladrões. Agora, ele estava lá ao lado dos ladrões para ser ladrão? Não, para através da vida dele, ele transformar a vida do seu companheiro, de quem estava do seu lado. Então, isso é evangelho da cruz, é diferente do que estão falando por aí. O evangelho de Jesus Cristo é transformador. É transformador e transforma as pessoas. E aqueles que me atacam, inclusive, questionando a minha fé, questionando a minha vida com Deus, eles estão muito fora do evangelho da cruz. Mas estão muito fora mesmo do evangelho de Cristo. Entendeu? Então, assim, o presidente Lula é alguém que realmente estende a mão para os pobres. Tu vê um cara desse falando de pobreza, de fome, ele chora. Empatia. Ele viveu, né, Lígia? Pois é, não estou dizendo que quem é rico não tem que estar na política, não. Mas pode ter certeza, e também estou dizendo que o pobre, porque é pobre, tem que estar, quem tem comprometimento. Agora, quem viveu a situação tem empatia, Rogério. Agora, infelizmente, você falaste uma coisa que eu acho que tem piorado muito. A questão... Uma coisa na política, o domínio do dinheiro. Porque hoje tu começa a ver exceções de pessoas que que conseguem se eleger não tendo um alto poder de estrutura, um alto poder financeiro. Hoje se mede se o candidato é forte, não pelo desempenho parlamentar dele, não pela atuação dele, não pelo comportamento dele, mas se ele é rico ou se ele é pobre. É uma tristeza. É uma tristeza porque a gente vai empobrecendo e piorando o país com isso. Porque muitos deles, eles não entram lá com o sentimento da política essencial, que é de servir. Muitos veem um mandato hoje como um negócio, onde eu vou investir 10 milhões e aí eu vou tirar 20 milhões, porque eu vou fazer uma rachadinha, né? Inclusive especialidade do agora agora tem a lei Vorcaro, né? Eles criticaram tanto a lei Rouanet. Eu nem sei se a gente pode dizer que é pré-candidato mais a presidente. Não, porque agora a essa altura do campeonato eu acho que ele é ex-pré-candidato. Eu achei legal porque eles criticam tanto a lei Rouanet, né? A lei Vorcaro é melhor, porque não é porque a lei Vorcaro é mais dinheiro. Elisiane, será que passa na cabeça de alguém? Hoje eu olhei uma pessoa, não vou citar o nome, mas um candidato aqui, defendendo a questão. Não, quer dinheiro privado. Primeiro que o dinheiro dele não é privado, é público. Com certeza. Né? E será que passa na cabeça de alguém que a pessoa vai dar 134 milhões de reais sem nada em troca para fazer um filme, para investir? Ele estava investindo em quê? Na cultura? Para você ter uma ideia. Um bandido daquele? Os filmes, Ainda Estou Aqui, que é um filme que foi pro top mundial,
teve 3 vezes menos do que esse, porque ele só teve 40 milhões. O Agente Secreto, que é outro ultra top, 28 né? milhões. O do Lula, o Filho do Brasil, foi 17. O dele é quase 10 vezes a quantidade. Né? Então, assim, aí você vai vendo vários. A gente não consegue nem chegar qual é o filme que chega no valor desse de 134 milhões de reais. Aí você falou tudo. O cara deu esse dinheiro todo, vai dar esse dinheiro todo por quê? É o Titanic do Flávio. Pode ser o Titanic do Bolsonaro, né? E ontem o Lindbergh gravou um vídeo dizendo exatamente isso, que a produtora disse que nunca recebeu R$1 e já foi pago 60 milhões. Onde é que está esse dinheiro? Será que é na fábrica de chocolate? Só na Fantástica? Na Fantástica, Elisane, tu lembras o nome daquele ator, o dono da fábrica de chocolate? Eu não me lembro, não. Tu lembra? Lígia não gosta desses filmes infantis. Eu digo, Lígia, não é infantil. É alto nível, alto clero. Mas o Flávio ele é um mago, né? Da rachadinha, da fábrica de chocolate. E agora, Walter Salles é café pequeno perto dele, né? Eu acho que a situação dele está muito complicada, viu? Já não era fácil. Eu acho que se complica bastante, porque nós estamos chegando em junho, né? E, inclusive, ele também... Então, daqui a 2 meses começa... Ele também tem uma articulação muito boa para conseguir comprar uma casa própria, né? O BRB, do BRB, né? Tem uma taxa especial para ele. Com certeza ali também foi uma análise muito rigorosa, muito criteriosa, né? A gente vê até pela atuação do BRB que com certeza foi criteriosa e séria, né? Mas... que se não fosse a ação do Galípolo, a situação estaria pior ainda, né, hoje. Verdade. Com essa compra e articulação do BRB com o Master, mas que ele interrompeu pelo Banco Central, então... E isso eles não falam, né? Não, isso eles não falam. Não. Mas, Elisiane, voltando para a nossa política aqui, tu foste, inclusive, a tua filiação no PT foi abonada pelo presidente Lula, né? Pois é, porque, na verdade, o presidente Lula sempre quis que eu estivesse no PT. Isso era para botar no quadro, né? Mas ele me faria o convite, né, mediante, na verdade, a minha disposição em ir para o partido, né? E aí, então, quando eu defini que estaria no PT, pelo convite que eu fiz, né? E eu estava muito preocupada, sabe, Rogério? Exatamente porque eu digo, meu Deus do céu, algumas pessoas bolsonaristas que pegam o nome de evangélico e tal, ficam me atacando na extrema-direita, agora é que eles vão me atacar mesmo. Mas aí eu liguei para os meus pastores, né, conversei, expliquei, houve uma compreensão deles, eles te apoiaram, te mandaram ir para lá? Não, mas eles compreenderam a minha posição como afiliação ao PT, né? E isso me deu uma relativa tranquilidade. Veja, Rogério, qual foi a fala de algum pastor? Porque isso aqui é muito importante a gente falar. Os evangélicos atacam Elisiane. Cadê o CPF desse evangélico? Entendeu? Do Maranhão. Cadê esse pastor? Não tem. Porque os pastores da minha igreja estão orando por mim. Estão me ajudando, estão me orientando, estão me abençoando. Essa é a grande verdade. Eu me filiei ao PT e não houve nenhuma manifestação de nenhum pastor. Ao contrário. Então, assim, na verdade, o que há é algumas infiltrações que ficam criando coisas absurdas a meu respeito, né? Mas que os fatos são maiores e depois eles realmente aparecem, né? Se manifestam. E eu me filiei ao PT. Eu acho que eu tomei uma decisão muito correta na minha vida, né? Porque o partido do PT, o PT é o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? A pessoa que teve a vida que eu tive, com a trajetória de vida do meu pai e da minha mãe, o partido era o PT. Meu pai foi carpinteiro. Meu pai foi um homem do campo. A minha mãe ajudava meu pai a sustentar 8 irmãos, Rogério. Minha mãe ia com meu pai pescar no rio e pedia a Deus que pudesse pegar algum peixe para poder fazer a comida para a gente em casa. Então, nós somos sobreviventes de um mundo difícil, cheio de dificuldades, cheio de lutas, mas que a resistência do meu pai, Domingos Delton Gama, e da minha mãe, Dalvina de Jesus Pereira Gama,
nos fez chegar até aqui. Eu estou aqui por causa da resistência deles, por causa da oração da minha mãe e do meu pai. Porque enquanto vários estão me atacando, a minha mãe está orando por mim. Meu pai, eu vou confidenciar uma coisa aqui para você. Meu pai, ele orava: ô Jesus, esse pessoal que bate na minha filha, Senhor, e tal. E ele ficava com aquela indignação, né? Aí um dia, ele estava em casa, 4 horas da manhã. Ele acordou e ele disse que ele ouviu a voz de Deus: orai pelos que vos perseguem. Meu pai é pastor, 50 anos de ministério. E ele disse: a partir de hoje eu vou abençoar nominalmente aqueles que atacam a Elisiane. E ele pede o nome de quem me ataca. Você acha que é para poder? É para orar. E eu percebi, Rogério, que depois que meu pai começou a orar isso, Deus começou dessa forma, Deus começou a me abençoar mais ainda. Então, é isso. Eu não tenho uma família de ódio, eu tenho uma família de amor, uma família de paz, entendeu? Eu fui construída em cima de muito amor, de muita paz, de muito sentimento de irmandade, de solidariedade, que é o meu pai, pastor Neuto Gama. Tem umas pessoas que se dizem pastor, como tem tanta gente que se diz pastor. Tem pedófilo que diz que tem o nome de pastor. Tem estuprador que diz que bota às vezes o nome de pastor, que não é pastor coisa nenhuma. Como não é padre coisa nenhuma, gente. Porque quem é pastor verdadeiro e quem é padre verdadeiramente, são pessoas que respeitam a Bíblia Sagrada. Entendeu? Então foi nisso que eu fui criada, eu fui forjada. E é por isso que eu estou aqui, Rogério, feliz, alegre e certa de que eu estou no caminho certo. Elisiane, teve agora esses dias, e eu sei que tu tentaste muito, que não houvesse esse rompimento do grupo. Isso. Né? Que desde 2014 vinha se mantendo no comando do Estado. Eu estou sempre muito diplomática, muito agregadora. Eu sei que tu tentaste, mas as circunstâncias não permitiram. Eu acho que hoje não existe, no meu entendimento, acho que não existe mais a possibilidade de uma reaproximação. Mas o presidente Lula fez um vídeo que muitas pessoas desacreditavam. Uhum. Tinha gente que achava que não, esse vídeo nunca aconteceria. Não citarei nomes aqui por questões éticas. Uma brincadeira. Mas muita gente não acreditava que o Lula tomaria esse partido aqui, faria o vídeo, e o vídeo é um fato. E o vídeo diz que o candidato dele aqui é Felipe Camarão. E as pesquisas, as que eu vi, inclusive as pesquisas hoje em dia, esses institutos têm que ter mais cuidado, porque né? o nível de diferença não chega a 5 não, vai para 20 pontos. Não, os institutos de pesquisa só aqui, eles estão tipo pizzaria, né? Vem de acordo com o cliente. Vem o sabor a gosto do cliente. Quem pagou escolhe a pizza. Mas assim, em vários institutos, eu vi que o poder de transferência do Lula é muito alto. Eu vi números, não vou citar aqui, mas assim, eu vi em 2 simulações. Eu só não vi com Orleans. Mas eu vi onde botavam na pergunta Felipe Camarão com apoio de presidente Lula. Ele subiu, Elisiane, 20%. Eduardo Braide, que muita gente questiona nas redes sociais, com apoio de Lula, ele também subia exatamente os mesmos 20%. Ele sobe bastante. Sobe muito. Tu acredita que o Felipe será um candidato competitivo com esse apoio do Lula? E como tu espera que seja o comportamento do PT aqui no estado? Rogério, o presidente Lula decidiu a candidatura do Felipe a governador do Maranhão, né? Está posto. Gravou um vídeo com o presidente da República, que ele tem uma responsabilidade muito grande, e essa gravação dele aponta para uma decisão tomada, né? E a decisão tomada é a candidatura do Felipe. O Felipe hoje, sem o apoio do Lula, né, sem essa clareza, ele sempre estava lá na casa dos 10.
Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele cresce muito, 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 muito daqui para frente, mas muito mesmo, né? Porque o presidente Lula ele está presente no Maranhão. Ele está presente nos cerca de 80 programas sociais que ele tem, né? Ele está presente como o Bolsa Família, com o Pé de Meia, com o Vale Gás, com Farmácia Popular, com Minha Casa Minha Vida. Ele está presente com a UPA, com um posto de saúde. Ele está presente com muita coisa. Com a Litorânea Nova. Com a Litorânea Nova, que é muito bem lembrado, que é a ação do presidente Lula. Então, de fato, ele está presente. O que a gente precisa hoje, no meu entendimento, é mostrar exatamente isso. É a comunicação, porque o sucesso de uma eleição é a comunicação. Quem ganha a eleição é quem conversou mais, é quem comunicou mais, é quem conseguiu se expressar mais. Esse é o resultado da eleição. Às vezes o cara tem um excelente programa de governo, é o melhor candidato, mas perde a eleição porque não conversou, porque não conseguiu se comunicar. Então, o grande desafio é esse que nós temos hoje, né? E eu acredito que o Felipe cresce muito, eu acho que ele cresce muito, e em crescendo muito vai para o segundo turno e ganha a eleição. Eu vejo que o PT, ele sempre foi um partido muito plural, né? Isso não é uma realidade só de Maranhão, é uma realidade do Brasil. Então, o PT não apoia ninguém da extrema-direita, não apoia. Mas dentro do campo progressista, às vezes lá tem as suas posições, né? E no Maranhão também não é diferente, né? Tem lideranças do PT que realmente optam, por exemplo, por uma candidatura do Orleans, por exemplo, né? Mas eu acredito que com a dinâmica da candidatura do Felipe, eu acredito que todos os integrantes do PT vão se juntar a esse projeto. Porque na medida em que o projeto cresce, ele ganha um elemento que é metade de uma eleição, que é a expectativa da vitória. É da natureza do eleitor dizer, não vou votar porque não ganha. Quando você começa a ver que ganha, você quer ganhar, meu irmão, o ser humano quer ganhar em tudo, meu irmão. Até aquele jogo de palito que a gente fala, né? Ele quer ganhar em tudo. Tudo na vida ele quer ganhar. É do humano, é do ser humano. Então ele diz, não vou jogar meu voto fora. Vai perder, não vou jogar meu voto. Não tem isso? Tem. Que não deveria ser assim, não. Não deveria, mas porque é o seu voto que muda muito. O processo, mas existe muito. Então eu acho que o Felipe ele vai começar a ganhar a expectativa da vitória. Na medida em que ele começa a ganhar a expectativa da vitória, vai vindo, vai aglutindo de todos os lados. Né? Vai realmente se associando a ele e a tendência é ele crescer muito. Eu acredito muito. Se o vídeo não tivesse vindo, né, eu acho que seria mais difícil. Mas eu acho que com a vinda do vídeo, eu acho que a coisa... Não é só o vídeo, né? É a decisão do presidente. Ele deixou claro que o que depender dele, ele será governador em 2027. Então, eu acredito que vai crescer muito a campanha dele. E com todo respeito ao PT, no Maranhão, o Lula é muito maior do que o PT. O apoio do Lula... O Lula é muito grande, né, gente? Muito grande, muito grande. No Brasil. Então, o apoio do Lula, realmente, eu acho que muda muito o cenário. E eu acho até, inclusive, Elisene, que o Felipe, que é meu amigo pessoal, ele ainda, diante de todo o cenário, de tudo que aconteceu nos últimos tempos, tu vai ver uma pesquisa do Felipe ter 10%. Porque era para, na verdade, era para ele ter sido pulverizado. É verdade. Pulverizado. Que inclusive, eu até, em alguns momentos, conversando com a articulação do governo Brandão, disse que eu achava um erro, porque eles estavam focando no adversário naquele momento. Não tinha perspectiva, não tinha essa questão do Lula. Digo, eu acho que vocês focam no candidato errado. O que vocês teriam que fazer contra a candidatura do Felipe, vocês já fizeram. Né? Então eu acho que o grande adversário de vocês, do governo, é o Braide. E enquanto vocês atacam o Felipe, o Braide vai crescendo numa avenida sem quebra-mola nem sinal. Ele vai tranquilo. E eu acho que isso está sendo demonstrado agora. Né? Agora passaram a atacar o Braide. Mas agora tem um problema para esse segmento que ataca. É dizer, poxa, vem cá, antes vocês diziam que ele era bom. Só agora que aparecem os defeitos dele, eu achei um erro estratégico. Mas acredito que o
o apoio do Lula será decisivo. Será, não há e dúvida. ele e o Felipe crescem. Isso vale para tudo, para Senado, para o governador. Exatamente, né? isso que eu ia te perguntar. A pesquisa que você coloca é a mesma projeção que eles fazem, né? Então, e outra coisa, viu, Rogério? A campanha, ela é agosto, começa em agosto, né? Setembro. Então, as pessoas não estão vendo ainda política. Quem está falando de política somos nós. As pessoas não estão nem aí ainda. Elas vão atentar, sabe quando? 10 dias antes das eleições. Não, vai ter votação no outro final de semana, gente. Para quem que eu voto? Não sei o que. Tá, deixa eu ver quem é. Aí é por isso que às vezes você tem uma pesquisa, que aparece a pesquisa 8 dias antes da eleição, é um número. Aí quando chega uma pesquisa 3 dias da eleição, é um número totalmente diferente. Essa pesquisa mudou rápido? Não. É porque é o eleitor mesmo que vai decidindo, entendeu? Então Sim. Agora ele não diz nada. Às vezes vai o primeiro nome que é induzido, eu vou nesse aqui. Mas na hora de escolher, ele vai lá, deixa eu ver quem é mesmo e tal. Então ele começa a definir. E essa definição é na semana da eleição. Até porque o eleitor, essa hora, ele está preocupado mesmo em pagar o boleto dele. Exato. Em comprar comida Exato à família dele, na escola é. do filho. Ele não está ligado na política nesse momento. Leandro, tu acha que vocês conseguem, você e o Felipe, algumas adesões, eu acho, viu, Rogério, eu estou muito... Algumas composições com outros partidos? Eu tenho um otimismo de que o Felipe, que a gente possa conseguir o apoio do PSB, que é um partido muito próximo do presidente Lula, né? Eu acredito que o PSOL e a Rede, que é uma federação muito importante, também poderá vir, que também são partidos que estão muito alinhados ao projeto do presidente, né? Acredito também que precisa abrir conversa e dialogar com o PSDB daqui do Maranhão, PSDB / Cidadania, né? Enfim, Cidadania, que é o partido que inclusive eu estava lá, né? Então, acho que só aí já são 8 partidos, né? Outros partidos também têm que abrir diálogo, que ainda não tem uma definição totalmente tomada, né? Como, por exemplo, o Podemos tem que abrir diálogo com o Podemos, né? Enfim, até o PL, porque aqui no Maranhão já teve essa composição de PL e PT. São debates muito estadualizados, né? Então, assim, eu acho que nós poderemos ter um universo grande de partidos e nesse universo grande de partidos virem os companheiros aí para a gente somar. Elisane, eu não sei se você concorda comigo, o PL aqui no Maranhão, ele não é muito o PL Bolsonaro. Não é. É um partido mais, eu te diria, mais de centro do que de direita. É de centro, você falou tudo. O PL no Maranhão é de centro. É de centro, não é um partido de direita. Não é. Você pega hoje, o Novo já é no Maranhão. Sim. O Novo já é, pelo perfil de quem está lá, né? Mas o PL não. Então é por isso que eu acho que até que essa composição pode ocorrer. A gente pode chegar de 8 até 10 partidos. Você sabe o que significa, Rogério? Significa o topo do tempo de TV. Então, o tempo de televisão dele vai ser igual ao tempo de televisão, por exemplo, do candidato do governo. Entendeu? Então, você passa a ter uma campanha grande na televisão. Você passa a ter muito espaço e muita possibilidade de crescer bastante. Por isso que eu vejo que o Felipe fatalmente está no segundo turno da eleição. Porque as condições dão a ele essa possibilidade. Qual é a condição número 1? O presidente Lula pedindo voto para ele no Maranhão, que é o maior eleitor do Maranhão. O maior eleitor do Maranhão é o presidente Lula, disparado. Outra coisa, o presidente Lula vai crescer muito, Rogério. A Quest já mostrou ele 3 pontos a mais do que a última pesquisa. A dissolução, como é que eu diria? O derretimento? O derretimento do Flávio Bolsonaro. E eles não vão botar outro candidato, que ali é uma coisa meio complicada, né? Eles não vão botar outro candidato, ele vai derreter e o Lula vai crescer mais ainda. Tem um voto que não sai deles, são os radicais, 20%, 25% não sai. Mas o que passa disso pode sair. E aí o Lula avança nesse campo. Então, assim, eu acho que num cenário, e se ele não bota um outro candidato, sabe o que pode acontecer? Uma eleição em primeiro turno. Porque você tem um voto maior do presidente e você tem candidatos muito pequenos aqui. Sim.
né? Um Caiado que não sai do lugar, um Zema que também não sai de um lugar, nem sei se vai mesmo e tal. Aí vem o próprio Flávio. Então, são candidaturas pequenas que estão minguando e o presidente vai ganhar a eleição até em primeiro turno. Isso significa que o presidente vai ficar mais forte ainda no Maranhão. Mais forte ainda no Maranhão. Concordo. Que esse acontecimento do Titanic do Bolsonaro vai fortalecer Eu gostei do Titanic do Bolsonaro. Titanic do Bolsonaro. Porque é o investimento alto, né? Um filme de altíssimo investimento e que acaba com uma catástrofe, né? Naufraga. Então fica Mas é bacana. o Titanic, outro Titanic, não o filme, né? Porque o filme não, o Titanic só que o ator principal tá no navio. Tá no navio. Mas já tá um bom marqueteiro. ele é o comandante do navio, né? Inclusive, do Titanic, o seu Flávio. Elisiane, eu acho que tem uma coisa importante também, um pouco de identidade. Assim, eu vou te dar um exemplo aqui, que às vezes usam algumas comparações e cada eleição é uma eleição. Mas, o Lula apoiou o Edinho e o Edinho perdeu. Tá, o Edinho perdeu. Mas vamos combinar que o perfil do Edinho não tinha nada não tem nada a ver com o Lula. Então eu acho que o eleitor também tem que ter essa identidade. Não basta o presidente Lula declarar apoio. Eu vou declarar apoio para o Rogério. Aí o Rogério vai ter os 20%. Não. Porque se o eleitor não tiver essa identidade, a liga né, não funciona. Eu vou te dar um exemplo ao contrário. O contrário. Por exemplo, o Laésio, mesmo com algumas questões na época com o Bolsonaro, que o Bolsonaro não teria feito, ele tinha liga. A Maura Jorge não teve, te lembra? A Maura não teve. E o Iglesias não teve aqui em São Luís. Não teve a liga. Duarte não teve a liga com o Lula. Eu não estou julgando, mas eu tô só tentando... Então é muito perfil. Você está corretíssimo. E aí você pega um Felipe, que é um cara que fala pro povo, que conversa com gente. Tava vendo a foto do Felipe com o Lula, sabe? Então, assim, é isso. Então, você disse tudo. Eu acho que ele tem essa liga. Né? E essa liga vai se materializando na votação. Mesmo quem não tem liga, pela força do Lula, ele ainda passa muito voto. Sim. Porque ele consegue transferir o voto pelos programas. Tem já gosta do Lula, mas ele não fez nada aqui para mim, então eu não vou fazer. É diferente, eu gosto do Lula, ele fez muita coisa aqui para mim. Então eu quero que alguém que continue aqui a investir nesse mesmo programa que eu tenho. Então, isso daí por tabela. Quem que transfere voto? Aí você vê, Rogério, às vezes você vê uma pessoa que ele quase não tem voto, mas ele bota muito voto para os outros. Porque ele tem comando de grupo, tem liderança, ele consegue segurar, tem uma materialidade, é uma coisa mais concreta, entendeu? O Lula tem isso com programas sociais que ele tem. Então, a liderança dele é pelos projetos sociais. Agora, ele derrubou o imposto das blusinhas. Isso revolucionou o Brasil. E ele tem várias outras ações que ele vai fazer também. Agora, eu estava conversando sobre o imposto da blusinha ainda há pouco. É bom a gente lembrar quem defendia o imposto da blusinha. Porque agora queriam criar uma narrativa do Congresso ter a iniciativa de derrubar. Que quem defendeu isso, um dos que mais defendia isso era o Davan. Eles já se arrependeram, viu? Já disseram que vão votar a favor. É porque não tem como votar contra. Não tem como agora na eleição. Agora não tem como votar contra. Mas foram eles que defenderam. E agora queriam tirar. Eles defendiam. Né? Da parte do empresariado, que é uma questão que é questionável sobre esse ponto. Mas o fato é que eles defendiam o imposto. Elisiane, tu achas hoje que a candidatura do Felipe e a tua, pelo PT, é uma coisa definitiva? Não existe mais espaço para composição com nenhuma outra candidatura? Segundo turno. Agora, no primeiro, impossível. Não tem mais isso. E olha que eu fui a maior defensora de unidade do grupo. Hoje não existe mais essa possibilidade. A maior figura do partido no Brasil lançou o candidato a governador do Maranhão. A não candidatura do Felipe seria uma desmoralização, seria uma desconstrução, seria um desrespeito ao ex-presidente, ao presidente Lula.
Entendeu? Então, assim, não tem como. É irreversível. É irreversível, é irreversível. A candidatura dele está posta e ele vai trabalhar para ir para o segundo turno da eleição. Quer dizer, quando é que começam os movimentos aí de campanha, de pré-campanha, interior? Eu acho que Você já tem alguma. Você Não, já nós está vamos fazendo fazer uma programação? organização. O que que acontece? A gente tinha um evento agora nessa semana que o Edinho mudou por conta de uma agenda nacional, que está com várias composições, né? Mas ela vai acontecer agora no comecinho de junho. E a gente vai retomar os diálogos pelo Maranhão, que foi o que o Felipe está fazendo, e vai rodar o Maranhão com os diálogos pelo Maranhão, conversando, falando com o povo, né? Com lideranças, com prefeitos, com vereadores, enfim. Olha, outro dia eu até conversando com amigos, eu estava falando o seguinte sobre eventos. Eu disse, olha, como eu sempre fui acostumado a fazer campanha, Lisane, na oposição, a gente só fez uma campanha no governo, que foi em 1986 e eu não participei. Quando eu era muito novo, e eu não participei. Todas as outras, eu sempre fui acostumado a fazer campanha na oposição com meu tio. E eu estava falando para uns amigos, dizendo o seguinte, olha gente, não tentem disputar tamanho de evento com candidatura de situação. Por quê? Porque você nunca vai conseguir ganhar. Porque a situação sempre tem uma estrutura maior, tem um entorno, né? Uma situação vantajosa nesse ponto. Uhum. Porque, em geral, você conta com mais prefeito, e os prefeitos contam com mais secretários, os secretários contam com mais funcionários, e todo mundo isso é levado, e a gente sabe exatamente como funciona hoje em dia os eventos. Então, eu dei o exemplo do Laésio. Eu digo, eu acho que Laésio nunca falou para 200 pessoas. E foi o segundo colocado. Isso. E eu acho um erro do Everton na época. O Everton queria fazer grandes eventos para competir com o Brandão. Tu gasta um absurdo de dinheiro. E o meu tio me falava muito isso. Meu filho, não tem sentido eu pagar, eu levar as pessoas para me ouvir. Se elas não têm interesse de me ouvir, para que pagar? Para que pagar? Eu estou jogando dinheiro fora, eu estou falando para ninguém. Então, assim, tem muitas coisas que ele me falava que eu guardo até hoje. Então, e olha que num outro momento, né? Outro não tinha momento. Rede social, em outro internet. momento. Então, o que eu acho? Que eu digo, façam um evento do tamanho que é a tua campanha. Falem, se você quiser falar, se tiver 20 pessoas, fale para 20 pessoas. Essas 20 pessoas vão levar para mais 20, essas 20, e isso vai se propagando. Não fique preocupado, porque eu falei para poucas pessoas. O Braille não tem falado para poucas pessoas e está liderando as pesquisas. É verdade. Né? Hoje as redes sociais, né, Rogério, é que levam a informação. Muito. Eu acho que se você faz uma boa comunicação via internet, eu converso também no corpo a corpo. Você falou tudo. Eu quero falar com a pessoa tem que querer ouvir, né? Tem que querer ouvir. Então você chega lá e conversa. Porque, olha, se eu vou te chamar, vamos para um evento, vamos. Mas você lembra como é que foi o lançamento da candidatura do Edinho? Lembro do Everton também. Do Lobinho aqui. Então, assim, muito grande. A candidatura do Everton, gigante, né? E o resultado. Eu vou te dar um exemplo bem aqui. E olha que o Brandão, na época, estava no governo, né? Nós também fizemos um evento de fato muito grande, mas os outros dois foram maiores do que a dele. Eu lembro de um fato aqui, pra gente já vamos quase 2 horas de conversa. Tu demorou para vir ali, gente, mas é demorado, agora eu vou te explorar. Aí, eu lembro que teve um evento com Lobão Filho, que eu apoiei Lobão Filho na época. Até já contei essa história, não vou contar de novo, porque outro dia eu fui contar 2 vezes uma história do meu tio, aí eu fui ver uma pessoa reclamando, Rogério, tu tá chato, já falaste não sei quantas vezes essa história dessa bermuda. Eu digo, não falei 3, falei só 2, mas não falo mais. Então não vou repetir essa história do meu tio. Mas eu lembro bem essa história do Lobão. Teve um evento em Santa Luzia, um comício do Edinho. Elisiane, lotado, eu acho que mais 10 mil pessoas. Por quê? Vários prefeitos da região apoiando, levando suas caravanas. Loucura. Aí o Flávio Dino, que era o nosso adversário na época,
foi fazer um comício lá. Tinha aproximadamente 200 pessoas. Tinham bem poucas pessoas. Uhum. Aí abriram as urnas. O Flávio deu de 3 por 1. Por um. 3 por 1. 3 por 1. Mas isso é para mostrar que o tamanho do evento não define a votação. Olha só a imagem aí, ó. É a imagem de popstar. Pô, Edinho jogaram ele numa fogueira também nessa época. E o Edinho falava bem, né? Se apresenta bem, falava tinha uma bem, boa falava bem. estética. O programa dele era muito bom. Era bom. Né? O Edinho, porque acaba que às vezes você cria estereótipos das pessoas que eu não vou. Como ele é meu amigo pessoal, não. Então o Edinho tinha um estereótipo, era negativo. Né? Ele era alvo de muitas críticas. Né? Aí virou meme aquela história do acordar cedo 9 horas e tal, que é uma coisa que eu nem posso criticar. Que eu nem posso criticar. 9 horas da manhã, eu já fiz umas 10 reuniões. Mas eu estou dizendo, eu não posso criticar pelo seguinte. Lígia, que a gente conversa muito de madrugada. Mas você sabe que ele é homem. Nenhuma mulher diria isso, Lígia, porque desde que eu tive 2 filhas, eu nunca mais soube que foi dormir depois de 5h30 da manhã, 6 horas. Gente, e assim, de um tempo para cá, que eu acho que agora é até normal, né? Eu acho que a pessoa que não toma um remedinho hoje em dia, um ansiolítico, um negócio, essa pessoa nem acredita mais nela porque não é confiável. Só normal hoje. Tu quer ter o cardiologista? Eu não sei. Mas quem é teu psiquiatra? Todo mundo tem um. Uma vez na secretaria, era mais ou menos um segredo. Todo mundo tinha um psiquiatra, mas tinha vergonha de falar. Até o dia que um teve coragem de revelar, aí só faltou assim, ter um abraço coletivo, uma confraternização, que era todo mundo tomava seu remedinho. Ó, esse aqui deve ter sido. Olha, a Rosiana, nessa eleição, ela foi, salvo engano, em só dois eventos do Global. Eu tenho quase certeza que em Santo Inês. Mas e mais um outro. Mas Lisiane, foi. Acho que a gente falou de quase tudo, né? Eu lembro que só assim, teria alguma pergunta que tu queria responder que eu não fiz para ti? Não, acho que você fez tudo, né, Rogério? Você fez tudo, a gente abordar tudo, né, enfim, da nossa caminhada na igreja, né, da política. Eu queria falar uma coisa da igreja. Minha última companheira é da igreja, da mesma tua, da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. E a mãe dela é muito participativa. Uhum. E eu sou católico, mas eu acho muito interessante a forma como a pregação da igreja evangélica, do pastor. Uhum. Eu acho que talvez um dos motivos de crescer. Uhum. Porque eu lembro que muitas vezes de noite, a gente deitado, a gente falava, ela lia uma parte, ela gostava de ler a Bíblia para mim, tipo assim, lendo e comentando, né? Uhum. Então fica uma coisa mais interessante tu trazer isso, fazer uma leitura, uma interpretação. Uhum. Eu acho bem interessante aqui essa pregação da igreja evangélica, porque tu estava falando e eu lembrei dela. É porque na verdade a Bíblia ela é completa, né, Rogério? A Bíblia fala de tudo, né? Qualquer situação que você imaginar, a Bíblia fala. Então você acaba tendo ali o seu espaço e a sua retaguarda diária, né? Diária, noturna, às noites, acordar de madrugada, orar, buscar a Deus. Então, realmente é a nossa âncora, né? Que nos faz viver, que nos faz chegar até aqui. Quem me sustenta é o Deus da minha vida, né? Isso para mim é tudo. Dona Bernardina, que era a mãe dela, que era muito da igreja. E aí a filha me falava muito. E a gente olhava filme e tal. Uhum. Nessa época eu estava bem mais religioso.
Mas, Elisiane, eu queria te agradecer demais. Duas coisas. Primeiro, estou à disposição de vir para cá, mesmo com essa questão da saúde, de plano de saúde familiar. E eu já vi que nesse ponto a gente é bem parecido com o filho, né? Filho, para mim, é a prioridade número 1. E a segunda é tu ter me desculpado. Não vou falar o que eu falei, De mas. quê? Porque eu fiz uma postagem de ciúme, né? Aí todo mundo ficou zangado comigo, né? A pessoa que estava comigo ficou zangado, foi embora da mesa, a outra também depois ficou zangada. Aí de manhã eu fui ler. Mas eu vou te dizer, falar a verdade aqui, que eu tenho esse problema do sincericídio, cara. Eu estava no mercado das Tulhas. E tava que eu gosto de ir lá, mas eu não sou de ir no mercado só na época de campanha, não. De lá. Aí tava comendo um sarapatel. E o amigo disse: vai tomar uma cerveja. Aí eu comecei a tomar cerveja. E o álcool, quando tu bebe, a melhor coisa que tu tem é desligar teu telefone. É verdade. A melhor coisa que tem é desligar o telefone. Aí eu olhei a Elisiane, que me veio uma... Eu digo, gente, convidei tantas vezes a Elisiane. E ela pega e vai em outro podcast. Mas, Rogério, deixa eu te falar. Quando você me convidou, é porque eu passei um período sem realmente dar entrevista. Eu sou ciumento. Eu sou totalmente passional. Totalmente passional. Aí eu, na verdade, não estava entendendo. O primeiro podcast que eu vi foi o do Olavo, né? E tô vindo agora com você. Foi no do Olavo mesmo que eu fiquei com ciúme. Aí, foi esse mesmo. Aí eu peguei e usei uma frase, que eu iria colocar uma coisa, e usei um termo grosseiro. Aí fui pra casa dormir de manhã. Aí os dois amigos ficaram com raiva de mim, né? Não falaram nada e tal. Aí um amigo e uma amiga. Porque falaram de ti e se doeram. Aí... São boas pessoas. São. Aí eu fui ler. Aí aquilo ali me fez mal, Elisiane. Porque eu digo, gente, eu fui muito grosseiro com essa palavra bem aqui. Aí eu te liguei, e tu foste... Pra trás, porque a gente tem uma amizade tão grande, né? Eu até me surpreendi quando realmente me mostraram. Eu falei, mas o Rogério, meu Deus, o que aconteceu? Aí eu te liguei depois, e pedi desculpa, tem um respeito muito grande, e fiz o vídeo te pedindo desculpa primeiro. E fazendo a colocação na época, mas era isso. E eu queria te agradecer pela tua generosidade de me desculpar. Não, que é isso. E mais uma vez pedir desculpa pela forma grosseira como eu me referi. Não, que é isso. Eu quero me colocar sempre à sua disposição. Eu quero finalizar aqui te parabenizando da mesma forma pelo programa que você tem, pela competência, né? Pela grandeza realmente que você estabelece através do seu programa para o Maranhão, para a representação política. E você, de fato, dá uma grande contribuição para o Maranhão, tá bom? Muito obrigada. Te agradeço demais. Viu? Obrigado. Sucesso. Muito obrigada. Mais uma vez, porque tu eu estava brincando ontem, eu te disse, a Elisiane é a Fênix, né? Às vezes quando tu pensa que a Elisiane sumiu, ela... ressurge. Das cinzas. Gente, muito obrigado, Elisiane. Encerrando aqui mais um programa. Agradecer a todos que participam, que interagem com a gente. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No Instagram é @RogérioCafeteira. No nosso canal no YouTube, se inscreva lá, por favor. Principalmente no canal do YouTube. Muito bom. Podcast Café Quente, para você assistir, curtir, comentar. Quando eu não comento, tem uma companheira que vai lá e interage com as pessoas. Que ela me diz, tu não comenta muito. Eu digo, é porque eu não sei usar bem o YouTube ainda. Então, é um negócio que eu não sei nem como é que deu certo, Elisiane, porque quando eu comecei aqui, eu digo, não, isso aqui não vai para lugar nenhum. E acabou que tá indo bem e tá me fazendo bem também. Ótimo. Né? Porque eu digo, gente, eu nunca pensei que ia dar certo uma coisa que eu fazia normalmente, que era de conversar de política. Mas muito legal. O programa está muito bom. Muito bom mesmo, de verdade. Muito obrigado, minha amiga. Obrigada a você, viu? Pessoal, até a próxima. Um grande abraço.